Acho que com memória e com história e com o que foi escrito é possível fazer uma reconstrução, uma reencenação, né? Eu acho que era isso que eu estava querendo fazer, um Brasil que nos anos 70 estava só a 90 anos do fim da escravidão, estava no meio de um regime militar. Então, esse clima acho que é um dos fatores principais que me levaram a esse filme. 'Agentes Secretos passa em 77, no Recife. 1977, ditadura. E eu acho que é realmente importante você ver o filme, porque eu não quero nunca soar como se eu diminuísse o gênero, que é um subgênero no cinema brasileiro e argentino, né, o filme de ditadura. E talvez a forma como esse filme conta a história passa em 77. Talvez você possa dizer, não, mas tudo certo também é um filme de ditadura. Ou você talvez possa dizer que talvez ele não seja. Porque eu acho que eu fiz muito filme sobre a lógica daquele momento e não os grandes temas daquele momento. Venho acompanhando você pelo Instagram, e no Instagram eu acho que você vem sendo bem interessante como é esse processo. Você vem jogando umas pistas, ó. Vou fazer agora né, um link com o nome. É uma época que eu tinha 9 anos e então tem lembranças muito pessoais, muito curiosas assim do Brasil daquela época, né, do Recife daquela época, uma certa aspereza. O Brasil continua áspero, mas acho que era muito mais 50 anos atrás, 47 anos atrás. E, e eu acho que o filme tem muito essa lógica do passado, né? Que é o tempo ele vai apagando a lógica do passado, obviamente, porque a gente vive no presente. Mas eu acho que com memória e com história e com o que foi escrito é possível fazer uma reconstrução, uma reencenação, né? Eu acho que era isso que eu estava querendo fazer, um Brasil que nos anos 70 estava só a 90 anos do fim da escravidão, estava no meio de um regime militar. Então, esse clima acho que é um dos fatores principais que me levaram a esse filme. Eu acho interessante você falar isso, que da última vez, a última vez não, mas enfim, uma das vezes que a gente se encontrou, a gente estava conversando sobre retratos fantasmas, e eu te fiz uma pergunta justamente sobre memória. E daí você me respondeu que durante o processo de retratos fantasmas, você achou muita coisa bacana para o agente. Então, Isso, queria que né? você falasse um pouquinho dessa mistura de processo. Retratos foi um caminho, enfim, um pré interessante, então? Foi. Foi porque o Retratos Fantasmas me levou a fazer duas coisas. Uma, a voltar para os minhas fitas guardadas que estão ah, ali. Aham, Muita fita guardada durante 30 anos, da época que eu estava na faculdade, muita coisa filmada no Recife, nos cinemas do Recife, no centro da cidade. Então, voltar a entrar em contato com esse material e com muita fotografia me levou naturalmente a uma ideia de passado, né? Inclusive passado pessoal meu. E a outra coisa foi o acesso a jornais no Arquivo Público Estadual, no centro da cidade. Que era uma coisa que eu fazia com muita alegria, que era ir de manhã com o bloco e com a câmera, e eu anotava coisas que eu achava interessantes e que pudesse me ajudar no Retratos Fantasmas, no filme que eu estava fazendo. Eu estava fazendo o filme há muitos anos, montando o filme. aham. Só que quando eu comecei a mergulhar nesse material, o pessoal meu e o do arquivo, isso ligou os motores para o agente secreto que eu já estava tentando escrever, né? Então, acho que essa imersão numa ideia do passado e também sabe, uma coisa táctil, sabe, fotos, você pegar isso ativou uma coisa muito interessante para mim
no sentido de escrever o Agente Secreto. Eles não têm nada a ver uma coisa, um filme não tem nada a ver com o outro, mas eles me colocaram no estado de espírito. Eu acho que eu acredito muito em estado de espírito, né? Uhum. Você você está agora, você foi ligado para agora estar pensando naquilo, né? Daquela forma e vendo as coisas daquela forma, e aí você segue em frente. Então, Retratos Fantasmas ajudou muito no Agente Secreto e vice-versa. Que você falou assim que o filme traz também, resgata, né, uma Recife de 70, mas vocês filmaram em Brasília também e em São Paulo também, né? E assim, não sei, posso estar errada, mas eu não me recordo de você ter filmado em São Paulo, no seu crítico, talvez. Não, Mas eu queria muito, eu queria muito filmar em São Paulo, mas fica sempre aquela dúvida: será que eu, será que eu filmo numa rua do Recife que poderia passar por São Paulo? Ou será que eu vou para São Paulo para filmar, né? Uhum. E a gente conseguiu fazer acontecer dentro das limitações de orçamento do filme, filmar não só em São Paulo, mas em Brasília. Mas é claro que, ok, a gente vai para São Paulo, mas eu tenho que filmar de uma maneira que você veja que é São Paulo, ok? Sim. Mas aí é um desafio, porque filme de época, como é que a gente vai fazer isso? Aí nós achamos uma rua no Sumaré, não, acho que é em Perdizes. Perdizes indo para o Sumaré. É uma rua fantástica, maravilhosa, que eu não vou lembrar o nome agora. E a gente colocou, acho que uns 20 ou 25 carros. E no ângulo certo, nós estávamos em São Paulo. E aí tem uma outra cena que também é muito claramente você vê que estamos em São Paulo. E Brasília é a mesma coisa. Tem dois planos em Brasília, e você, inegavelmente, você sente que você está em Brasília. Poderíamos ter feito Brasília no Recife? Não sei, acho que não. Talvez, mas eu queria realmente ter essa textura da cidade, né? E claro que a chave para isso é a arquitetura. E uma coisa que me chamou a atenção também no seu Instagram, outra pistinha lá que você deu pra gente, que foi um nome, que é Evgenia Alexandrova. Que, se eu não me Ah, engano, ela também foi a fotógrafa do Sem Coração que você produziu. exatamente, exatamente. Isso. E eu fiz uma pergunta para a Nari e para o Tião na época que eu quero replicar ela para você, porque você vê, é um filme que fala sobre um Brasil, você resgata um Brasil, né? Mas ele rodou bastante, né? Esse filme. A gente tem uma diretora de fotografia, enfim, que é russa, radicada na França. Você finalizou ele, você passou por Amsterdã, por Paris, enfim. Como é que é esse processo de fazer com que os estrangeiros consigam absorver o Brasil que você, Kleber, quer colocar na tela? Essa pergunta é muito boa, porque o Agente Secreto, o Aquarius era uma coprodução Brasil-França, o Bacurau era uma coprodução Brasil-França, e esse filme é uma coprodução Brasil, França, Alemanha e Holanda, né? E eu acho ótimo. Eu acho ótimo você você embarcar num projeto que você vai fazer novas amizades e ter novas experiências com pessoas de outros países e elas não têm a vivência cultural sua em relação à visão daquele filme. E eu tenho um exemplo ótimo para te dar, assim, um editor de som holandês, cara ótimo, super competente, mandou, né, um dos primeiros trabalhos que ele fez para eu ouvir, né, aí eu, tá, não sei o quê, numa cena, aí eu, uou, peraí. Aí eu falei, mandei uma mensagem assim, tem uma gaivota aqui na rua? Aí, sim, uma gaivota. Sim. Não tem gaivota no Recife. Ah, não, desculpa, eu quero. É porque é perto do porto, as cenas. Sim, é no porto, mas não tem gaivota. Então você tem que, né, prestar atenção aí com delicadeza e começar a caçar as gaivotas que a coprodução coloca no seu filme. Mas isso é só uma piada, mas a ideia de colaboração com pessoas
de outros países, eu acho fantástico, né? E falando em colaboração, já vou puxar, obviamente, aquele gancho que todo mundo quer ouvir, né? Você tem Wagner Moura no elenco, e você tem um elencão aí que acompanha também o Wagner, né? Enfim, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone. Muita sorte minha é ter trabalhado com Wagner Moura, né? Que é uma pessoa incrível, um grande ator, e hoje é um grande amigo. A gente, durante anos, se respeitava, trocava mensagem, nos encontramos algumas vezes. E aí sempre tinha essa coisa de quando é que a gente vai trabalhar junto, né? Finalmente eu escrevi esse roteiro pensando muito nele. E, e chegou um momento, uns 2 anos atrás, de eu mandar o roteiro para ele. E foi quando ele se apaixonou pelo roteiro e veio fazer o filme. Então foi uma experiência muito feliz. Eu estou querendo muito reencontrá-lo em Cannes para a gente e toda a equipe passar por esse momento agora do Agente Secreto em Cannes. Como que é você pegar tantos rostos conhecidos do público também e misturar também com rostos não tão conhecidos, que eu acho que também é uma outra característica dos seus filmes, que torna realmente muito mais humano, muito mais apropriado do espaço, né? A Aham. espacialidade. Eu acho que eu tenho duas leituras dos personagens, né? E eu acho que o Aquarius me ensinou isso, porque no Som ao Redor, eu, na teoria, eu queria fazer um filme bem, assim, com linguagem muito clássica de cinema clássico, mas ao mesmo tempo quase com não atores, né? Aí no Som ao Redor, no Aquarius, eu continuava com essa ideia, curiosamente, nunca querendo filmar com a câmera na mão, mas sempre, sabe, enquadramentos, certo blocking. Mas os atores serem muito soltos e muito e fazerem o que eles e elas quisessem fazer. É, mas o Aquarius, por causa de Sônia, quando eu conheci Sônia e essa alegria de trabalhar com Sônia foi transformada no desejo de alterar o filme, né? Então, Sônia, aí o filme agora seria com tela larga e foi aí que eu acho que eu aprendi a talvez dar um tratamento. Por exemplo, no Agente Secreto, eu acho que essa coisa do ator de cinema, Gabriel Leone, por exemplo, Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, é algo que eu acho que é muito presente nesse filme. E aí tem os outros atores e atrizes que não são, inclusive, nem profissionais e que também entram nesse jogo. Eu acho isso muito curioso, entendeu? Porque eu não sei, na minha cabeça isso é o que a gente chama de cinema, né? Então, eu acho que existem um milhão de maneiras de fazer cinema, mas essa maneira que envolve a câmera e o enquadramento e a marcação e o ator e a forma como ele ou ela se comporta no quadro é algo que me é uma pesquisa que eu gosto muito de sempre tentar fazer, né? Isso vindo de um filme, O Retrato dos Fantasmas, que era muito livre, solto e não teve nem roteiro, na verdade, porque era um filme ensaio, na verdade, um filme de arquivo. Então, no Agente Secreto, eu meio que soltei os cachorros para fazer algo com todos esses atores. Cara, você já passou por todos os estágios, né, assim, de Cannes. Você já foi como crítico, você já foi como curta-metragista, enfim, tudo. Como que você chega agora, então, né, 20 anos depois do seu primeiro curta-metragem, apresentando o Agente Secreto? Você acha que isso te traz mais um aterramento, um pouquinho? Ou, enfim, a expectativa é a mesma? Como que está a expectativa para esse Cannes agora, 2025? Ah, francamente, eu chego feliz, eu estou muito feliz com o filme, com a sorte de poder mostrar em Cannes num domingo, na sala grande. No outro dia vai ter outra sessão na sala grande, vai ter sessão de imprensa, vai ter quase 60 pessoas da equipe lá. Eu acho, eu acho incrível a gente poder mostrar esse filme lá e eu estou muito curioso porque o filme é muito brasileiro. A lógica do filme eu acho que é muito brasileiro, né?
Mas eu acho que é isso mesmo. A gente vê tanto filme americano, francês, coreano, onde a lógica é local. Eu acho que a gente também tem que oferecer a nossa lógica, né? Eu estou muito feliz. O que eu posso lhe dizer é que eu estou muito feliz com o filme. Eu estou feliz com a reação das poucas pessoas que viram o filme, inclusive amigos próximos, inclusive aqui nessa sala, aqui onde você está vendo. A primeira sessão do filme foi aqui, acho que em janeiro. Janeiro, metade de janeiro, mais ou menos. Eu posso falar de maneira muito honesta que eu estou muito feliz com o resultado e eu estou muito ansioso para mostrar o filme que o elenco e a equipe vejam o filme. É isso que eu posso dizer a essa altura. O que eu posso dizer é que a gente fica muito feliz de ter Brasil, sabe, de criar novos horizontes. A gente vem num ano, num boom de cinema nacional mais que merecido. É, vamos trabalhar para mais salas, para mais público, formação de público, levar a criança para escola, da escola para o cinema durante a manhã de aula, formar crianças, sabe? Isso é o que a gente está. Isso a gente está precisando melhorar muito no Brasil, porque o número de produção está bem, né? Mas espaço para exibição e a admiração pelo cinema brasileiro, ela existe, mas a gente precisa tocar fogo mais na ideia do cinema, né? Cada vez que um filme brasileiro bom é visto, eu acho que aumenta a energia em torno da produção, né? Eu espero que Ah, o com Agente certeza. Secreto ajude o cinema brasileiro a aumentar a sua própria energia, né?